Paz seja convosco, amém? Olha o copo. Fantasmagórico. Louvo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por poder estar vendo o Kaique, né? A última vez que eu ouvi, você tinha acabado de nascer, cara. Era desse tamanho assim. Agora você está grandão, A gente foi visitar você lá. E os nossos queridos que estão aí mais uma vez conosco, agradeço a Deus pela presença de vocês. Louvo a Deus por essa oportunidade de podermos louvar e adorar, bendizer o nome do Senhor juntos. Estamos meditando no Evangelho de Mateus. Já estamos no capítulo 5, finalizando o capítulo 5. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema a santidade dos juramentos. Deus leva nossos votos muito a sério. Ele é a nossa testemunha, como nosso Pai e responsável. Às vezes as crianças aprontam, em especial os adolescentes, e olham para as mães e para os pais e dizem: não, mas pode deixar que eu resolvo. O problema não é com você, o problema é comigo. E a gente esquece que os pais, eles são responsáveis. Da mesma maneira que o nosso Deus, Ele também é responsável. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos chamou, nos justificou, nos regenerou. E Ele nos justifica e no fim nos glorificará junto com Cristo. Mas nossas promessas não cumpridas maculam a sua glória e isso Deus não aceita. Você não é chamado a fazer nenhum voto, mas se você fizer, o cumpra. Votos de coisas que você vai fazer, votos de casamento, votos. Toda fé cristã está enraizada e fundamentada no princípio bíblico da aliança. E as alianças não poderiam ser realizadas sem um elemento essencial, o juramento, ou o voto, ou a promessa. As pessoas, elas faziam. Interessante quando você lê lá o livro de Ruth, você vê que quando Ruth ela vai receber Boaz como seu marido, havia um homem que era o responsável pela família antes de Boaz, e ali é feito um julgamento. Eles tinham um juramento diferente. O juramento era, ele entregava a sandália, um pé da sandália para o outro como prova do juramento. Então eu fazia um voto com o Felipe, e a prova disso eu entregava um pé da minha sandália para o Felipe. Felipe guardava lá como se fosse uma prova. Então sempre houve a condição das alianças, dentro das alianças dos juramentos. Quando fazemos um juramento ou voto, Deus se apresenta como nossa testemunha e espera que nós o cumpramos. Você não pede para que Deus seja sua testemunha, mas Ele, por ter escolhido você antes da fundação do mundo, naturalmente, Ele entende que Ele é o seu representante. Nós não somos obrigados a fazer votos e juramentos, mas devemos estar cientes que, se fizermos, devemos cumprir. Portanto, sejamos pessoas de palavra, por causa da palavra de Deus e da nossa fidelidade a ela. Então cantamos vários hinos que tratam exatamente sobre essa questão de você. Cantamos aleluia, Cordeiro venceu, mas como você tem realmente trabalhado dentro da sua vida? O que a sua família reflete? Quando as pessoas olham para você, olham para a sua família, eles veem o quê? Veem uma família cristã? Ou uma família apenas com o título cristão? Isso tem diferença. A palavra de hoje tem como título: a vingança pertence a Deus. Nós gostamos de nos vingar. Um elemento do ser humano é a vingança. E aí tem até o ditado que diz que a vingança é um prato que se come frio. Ou seja, o cara espera a pessoa esquecer para então pegá-la de surpresa. E a vingança, para os cristãos, ela tem que prover de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5.
Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do verso 38 ao 43, ao 48, 38 ao 48. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 38 a 48. Assim diz a palavra de Deus. Quer pegar a Bíblia lá, Moisés? Pode pegar, viu? Se quiser, né? Fica à vontade. Estou vendo vocês curvado aí. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 38, diz o seguinte: assim diz a palavra de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos pela leitura da tua palavra, que transcende épocas e eras e nos alcança nesta noite. Peço, Pai, que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento, que nós possamos aplicar a tua palavra nas nossas vidas, que não haja nenhum tipo de ruído e nós possamos entender o teu recado na íntegra, Pai. E peço, Pai, que o Senhor me capacite como instrumento da tua vontade, para que eu traga uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Vingança. O ser humano adora se vingar. Casais que a infidelidade por parte de um cônjuge, o outro espera para trair o outro. O sócio que traiu, ele espera porque você dá um baile maior nele. No campo lá da luta dos meus queridos aí, o cara vai lá na hora da pesagem, lá ele é mais grosseiro com o outro, o cara espera para dar o troco para ele. Assim somos nós. Assim somos nós. O primeiro versículo, ele vem tratando um texto interessante. Olho por olho, dente por dente. De todos os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, talvez esse texto seja o mais desafiador. Você não pagar com a mesma moeda. Mais uma vez, Cristo indica um contraste entre o pensamento correto e o pensamento dos religiosos. Aqui ele encontra no princípio chamado em latim lex talionis, ou conhecida lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Se você roubou uma vaca minha, eu roubo uma sua. Se você der um tiro em mim, eu dou um tiro em você. Se você arrancar um olho meu, eu arranco um olho seu. Muitos já se queixaram de que o sistema penal do Antigo Testamento, ele era muito severo e cruel. E quando nós olhamos, por exemplo, a cultura islâmica, em especial, por exemplo, no Irã, se você for pego roubando, eles cortam a sua mão. Depois cortam a sua segunda mão. Depois cortam um dos pés. E por fim cortam o 4º pé. Essa era a justiça que estava dentro do Antigo Testamento.
Eles apontam para a lei do olho por olho e dente por dente, como um exemplo de tal crueldade. As pessoas olham e falam: esse Deus que é um Deus de amor, ele matava crianças, ele matava homens, mulheres grávidas. Que Deus é esse que diz que é um Deus de amor? Porém, eu não consigo imaginar um sistema mais justo do que esse, cujas penas estão de acordo com a gravidade do crime. Você tomou, você tem que devolver. Você agrediu, você é agredido. Essa é o nosso pensamento de medida. O problema é que nós, quando executamos esse tipo de pensamento, nós não ficamos apenas no sentido de equidade. Estamos quites. Não, você vai além. Nós sempre colocamos um peso maior em cima do nosso julgamento. Eu vi uma frase numa série que ela falava assim: pecados do passado, problemas do passado, quando eles são desenterrados, fazendo a comparação com uma pessoa morta, nunca é como era antes. Pessoas que magoaram você vão achar sempre que o que elas fizeram é menor do que você está achando. E você sempre vai achar que foi maior do que realmente aconteceu. E nós queremos vingança. Se alguém arrancasse o olho do próximo, o ato de arrancar os 2 olhos seria uma pena mais severa. Mas arrancar um olho só, talvez ninguém reclamasse. No entanto, Jesus não está estabelecendo um novo sistema penal para o governo ou para aqueles que ocupam posições de autoridade. Ele está falando especificamente em relação à questão ética de como os cristãos devem se comportar. Sempre entendendo a máxima. Nós cantamos: Ele vive, Ele ressuscitou, Ele me deu vida. Eu tenho direito a reclamar de algo? Falava hoje pela manhã. Eu e Luísa ontem encontramos uma senhora com a sua filha, e a filha compartilhou com a gente que a filhinha menor dela de 11 anos estava com câncer. E aí eu comentei com a Esther e com o Carlos: será que há motivo para Esther e Carlos serem grosseiros com outras pessoas, acharem que estão em falta com algo que Deus dá, quando dá uma menina lindinha, bonitinha, perfeita, como a Manu, como o Daniel? Será que há motivo para a gente querer reivindicar algo? E é exatamente o que Deus está falando através de Jesus Cristo. O mais importante nesse ensinamento é o fato de Jesus falar contra as buscas individuais por vingança. E nós fazemos isso. Casais fazem isso o tempo todo, todo o tempo. A lei do silêncio. Os homens sabem usar isso muito bem e ferem tanto as esposas. Você não dá atenção para as pessoas, não retornar uma ligação. É toda uma forma de você tentar desprezar e mostrar: eu vou mostrar para essa pessoa quem ela é. Vou mostrar quem realmente manda nessa história. Mateus capítulo 5, 39, depois ele falar do olho por olho, dente por dente, ele vem e fala: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E aí uma coisa interessante: se a pessoa estiver diante de você, vem cá, Helena não, vem cá, Felipe. A Helena é pequena, vem cá, Felipe. Você vê uma coisa interessante. Ele fala que se alguém, chega mais perto, por favor, se alguém bater na face direita, você tem que dar a outra. Mas como que eu vou bater com essa mão nessa face? Vou fazer assim? Não. A ideia é bater assim. Obrigado. Quando você bate com o dorso da mão, é uma falta de respeito, é uma afronta. As pessoas na Idade Média, quando elas queriam desafiar alguém para um duelo, ele pegava uma luva e batia no rosto da pessoa. Era uma forma de dizer: eu não respeito você. Jesus Cristo, ele está falando, quando alguém bater na sua cara, vira outra para facilitar, para a pessoa bater do outro lado. É uma questão ética. Deus, ele está, através de Cristo, trazendo um novo ensinamento, uma nova ilustração. Nós somos chamados a oferecer a outra face. Ou seja, não é tapa por tapa, agressão por agressão, afronta por afronta.
Como podemos ferir o outro na face direita, a não ser tentando de alguma maneira ridicularizado? E Jesus fala: entregue. Se alguém te caluniar, fique vulnerável para outras calúnias. Se alguém te insultar, não reaja insultando de volta. Permaneça vulnerável para ser insultado de novo. E nos dias de hoje, das mídias sociais, as pessoas usam a internet para difamar. E a gente vê um movimento crescente contra o cristianismo, que vai piorar cada vez mais, em que as pessoas elas levantam palavras contra pastores famosos, pessoas que pregam a palavra, não porque elas têm alguma coisa contra aquele pastor, mas eles querem falar do pastor das nossas almas, que é Cristo. Então eu tento desmerecer a figura de Cristo através da vida das pessoas. E as mídias sociais fazem isso com excelência. A pessoa coloca de uma forma aleatória, fala mal de um, fala mal do outro, e as pessoas elas vão simplesmente multiplicando aquele vômito, aquela condição horrível, em que nós, olha, viu aqui Esther, olha essa coisa horrível, a gente acha que eu estou indo contra, mas na verdade eu estou dando mais ibope para aquele material. A gente deveria ver uma postagem e simplesmente não compartilhar com ninguém, mas nós não conseguimos. É um desejo que nós temos no nosso coração. Somos orientados a não procurar a vingança ou a retaliação pelas ofensas que sofremos nas mãos dos outros. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 diz: Herodes tendo-o procurado... Aí é Atos. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira não é você meter o pé na jaca. Dai lugar à ira. Deixa a ira para quem é devido. Dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, em vez de você se irar, entrega nas mãos do Senhor. Entregue e fala: Senhor, esse caso está nas tuas mãos. A vingança não é minha ou sua, mas ela é de Deus. Lucas 18, 7. Lucas, capítulo 18. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus diz: Ele, Deus, irá nos fazer justiça. Nós devemos deixar a vingança nas mãos daquele que é diferente de nós, que é perfeito em vingar-se, pois não queremos apenas ficar quites, mas queremos sempre exceder essa justiça. Deus sabe disso, e é por esse motivo que Ele instrui o seu povo: deixa que eu resolvo. É a figura máxima dentro do casamento. O casamento, quem tem que resolver os problemas? O homem, não é a mulher. E aí a mulher ela fica esperando que o homem fale: deixa que eu resolvo. Eu resolvo o problema. Porque o homem ele é racional. A mulher ela é emotiva. A medida da mulher ela é sempre mais grave do que a do homem. Se o homem ele está diante do Senhor, alinhado com o Senhor, ele consegue ser racional naquele agir. A mulher não. A mulher quer mais. Ela quer sangue. E o homem ele tem que ser racional dentro daquela condição. Mateus capítulo 5, 40. Depois ele falar que é para dar a outra face, ele fala: e é o que demandar contigo, e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, Jesus ele sempre traz o contexto de você exceder esta condição da misericórdia e da benevolência. A pessoa está querendo te roubar a tua jaqueta, dá também a camisa. Dá para ele. Segundo a lei romana, as autoridades elas tinham o direito de obrigar as pessoas a carregarem alguma coisa por 1 milha. Vamos trabalhar com 1 quilômetro. Não é quilômetro, então vamos lá. 1 quilômetro. Então eu tinha direito, sendo romano, chegar para o André que tem um caminhão e falar assim: André, eu quero que você carregue essa caixa, essa cadeira daqui até ali, e você não vai me cobrar nada. Era lei.
Tanto que quando Jesus Cristo, ele está carregando a cruz, ele cai aquela vez, está passando um homem chamado Simão, o Cirineu, e aí o soldado fala, pega e carrega. Ele não reclama, porque era uma lei, ele tinha que fazer aquilo. E aí Jesus fala, a lei manda você carregar um quilômetro, 1 milha. Eu estou dizendo para vocês, manda mais uma. Excede. É o mesmo ensinamento. Bateu de um lado, entrega o outro. Te afrontou, você não devolve a afronta. Falou para você caminhar 1 milha? Caminhe 2. Não foi isso que o próprio Jesus fez? Isaías 53, 7. Isaías 53, verso 7. Ele, Jesus, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E se não todos, a maioria deve ter visto o filme lá dos Vingadores, eu já dei esse exemplo, em que naquele momento em que o Thanos ele estrala o dedo, Jesus Cristo, ele é acima do Thanos dos Vingadores. Ele é o autor da vida. Da mesma maneira que através da palavra dele tudo foi criado, tudo poderia acabar. E aí a palavra de Deus diz que ele foi oprimido e humilhado e ele não abriu a boca. E o que eu e você, que somos criados à imagem e semelhança dele, fazemos? Nós abrimos a boca. Porque a gente tem que defender a nossa honra. A gente tem que falar alguma coisa a mais, sempre falar. Mateus 5,42. Ele, Deus, dá a quem te pede. Não volte as costas ao que lhe deseja que lhe emprestes. Será que ele está falando do amigo? Será que ele está falando para o irmão? Para o pai, para o filho? Será que Cristo está falando sobre essa condição de você emprestar alguma coisa? É para as pessoas que você quer bem? Jesus está propondo um espírito de caridade, ou amor. Um espírito de disposição para ajudar os necessitados e aqueles que pedem assistência. As pessoas, elas passam necessidades nas ruas. E apesar de você achar que você está mal, que você não tem dinheiro, que está difícil, dificilmente você não vai ter um dinheiro para sair daqui e comer talvez uma pizza, ou comer um dog, alguma coisa assim. Mas há pessoas que não têm isso para comer. Eu tenho encontrado algumas pessoas com frequência eu estava lá em Uberlândia essa semana, foi algo que foi muito rápido, por isso que eu não avisei vocês. E aí o pastor com quem eu estava, nós fomos fazer um lanche no Burger King, estava lotado de entregadores, porque havia uma promoção lá, não sei das quantas, e estava demorando, a gente tinha que buscar uma pessoa no aeroporto, era por volta da meia-noite, e aí a gente estava numa mesa, e aí não dava para ver o letreiro lá dos pedidos, e aí nós mudamos de mesa, e eu esqueci o meu celular. Nós saímos, fomos para o aeroporto. Quando eu cheguei lá, eu bati na mão, não falei assim, perdi. Aí eu já comecei a fazer minhas contas. Falei, como que eu vou fazer para restaurar tudo que tem no meu celular? Porque como você deve ter a sua vida no celular. Pois eu voltei lá. Quando eu fui entrando, estava um rapaz lá e ele me pegou, me interrompeu e falou assim, eu estou precisando comer, eu estou com fome e tal. Eu falei assim, aguarda só um momento que eu vou lá ver esse meu celular. E aquele homem chegou e falou assim, não pode, ele vai estar lá, tenho certeza que vai estar. Fui lá, peguei o celular, realmente estava lá, a mulher me entregou, não só o celular, mas também meu óculos. Quando eu saí, ele falou, você conseguiu o celular? Eu consegui. Eu falei, o que eu posso te ajudar? Ele falou, eu preciso levar comida para minha casa. Meus filhos estão com fome. Eu peguei um dinheiro, dei para ele. Perguntei o nome dele, Gabriel, orei por ele, aquele homem chorou, conversei um pouco com ele e fui embora. Faça bem, faço bem para as pessoas que não podem retribuir nada para você. Provavelmente nunca mais eu irei ver esse rapaz. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que lhe pede emprestado. É claro que nós temos que ter discernimento. Se nós não pararmos para pensar, todo mundo quer tudo. E se você quiser atender todo mundo, em pouco tempo você não vai ter nada. Você não é chamado a dar tudo.
E a gente encontra muitas igrejas que trabalham nessa premissa. Entrega o seu Isaac. Interessante que quando Deus pede o Isaac de Abraão, ele devolve, mas nas igrejas não devolvem. A pessoa fica com o Isaac, mas Deus ele não quer o seu Isaac. Ele não quer o seu melhor. E as pessoas elas vão obrigando as pessoas a dar o carro, dar a casa, dar o apartamento. Deus não precisa de sacrifício. Ele é o Deus do ouro e da prata. Então nós temos que ter discernimento. O que Jesus instrui é: tenha um coração desejoso em ajudar. Esteja com o coração aberto a ajudar. Aprendi com o meu pastor em deixar sempre lá as moedinhas no console. Deixe as moedinhas no console. Alguém parou, pediu, entrega a moedinha. Claro que você não precisa parar meia-noite lá no centro de Brasília, no centro, não é nada disso. Mas você tem muitas oportunidades para você ser benigno com as pessoas. Tem um texto, um texto chamado Didaquê, que era o ensino dos apóstolos. Quando depois que Jesus morreu, os apóstolos começaram a escrever como que a igreja deveria funcionar. E esse texto diz assim, que a sua esmola, ela fique suando nas suas mãos. O que é isso? Que você fique realmente com aquele bem, pronto a abençoar alguém, mas espere que seja o momento certo de você abençoar e quem você vai abençoar. Não é qualquer pessoa. O seu recurso é dado por Deus com um gerenciamento que você tem que ter. Então você tem que guardar aquele recurso na sua mão. É um modo de dizer que você não vai dar para qualquer um, porque aquilo é precioso. Você vai ajudar pessoas, você vai alimentar. Então eu falo sempre, traga ofertas para que a gente possa alimentar, e graças a Deus o povo realmente está entendendo isso. Traga, vá lá na sua despensa, não é para você colocar um monte de dinheiro, mas vai lá e pega um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, deposita, é bendito, pessoas vão ser alimentadas a partir da sua vida. O princípio apresentado é que devemos ser sábios em nossas doações. Não devemos doar a qualquer um, pelo contrário, devemos nos certificar que nós estamos fazendo isso de forma digna. Mateus 5,43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Chegamos agora no ponto principal desses dois jogos de versículos. Segundo Jesus, devemos amar aqueles que nos ferem e nos difamam. Cristo não estava falando de sentimentos calorosos de afeto. O André pisou na bola comigo, agora eu falo assim, Andrezinho, meu lindo, não é nada disso, mas eu tenho que ser educado. Eu estava atendendo um rapaz, e eu falava assim, o mínimo que você tem que ser com essa pessoa é educado. Fale bom dia, fala boa tarde, fala boa noite, cumprimenta as pessoas. Eu não tenho que amar estar na presença do Carlos, mas eu tenho que ser no mínimo educado com ele. É o mínimo para que essa sociedade ela não se autodestrua. E as pessoas elas estão tão amarguradas no coração delas que elas não conseguem nem cumprimentar mais o próximo. Eu não consigo estar num ambiente, a pessoa vai estar lá e eu vou ficar... Você realmente é filho de Deus? Você realmente acredita que Ele ressuscitou? É muito bonito você cantar, mas e você viver? É isso que a gente precisa. E eu não estou falando de pessoas que são bondosas com você. Eu estou falando de pessoas que te perseguem. Cristo não estava falando de sentimentos, porque amar é um verbo. Um verbo demanda ação. Eu tenho que cumprimentar, eu tenho que alimentar, eu tenho que ajudar. É real a coisa. Devemos tratar as pessoas de uma forma real. Jesus não transmite apenas a ideia abstrata, mas ele diz como nós devemos fazer. E ele faz isso no verso, começa a falar no verso 44. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e ver chuva sobre justos e injustos. O próprio Deus, diante de pessoas que o afrontam, abençoa. E se Deus, Ele abençoasse você, na mesma medida que você ama Ele?
o tempo que você dedica de leitura e oração fosse a medida de como Ele fosse te abençoar, nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. E isso vai contra toda a constituição natural da nossa sociedade. Jesus quer que imitemos o nosso Pai Celestial, que trata os ímpios com amor. E esse amor, ele é dividido em 3 características. Primeiro, o amor de Deus é bondoso. Bondade tem a ver com desejo de fazer. Então o amor de Deus é bondoso, Ele quer realmente abençoar toda criatura. Ele quer que o pardalzinho, ele tenha o alimento, Ele quer que a vaquinha tenha o pasto, Ele quer que as pessoas que estão aí perdidas, elas se resolvam e se curem. É um amor bondoso, é o desejo de Deus. Mas o amor de Deus não é só bondoso, o amor de Deus também é benigno. Ele não só tem esse desejo, mas ele também age. E aí quando você vê a floricultura do Alice, tem vendas lá na do Alice, mas também tem na floricultura do espírita. Também tem no cara que é satanista. Por que isso? Porque Deus, ele é benigno. Ele não age conforme as pessoas. Nós cantamos que Ele é fiel. Mesmo que nós não sejamos fiéis, Ele é fiel. Então, a medida do amor de Deus, dentro dessa condição da benignidade, Ele é para todas as pessoas. E a gente vê pessoas más prosperando. E quem está ali ajudando é o próprio Deus, para que esse mundo ele não se destrua. Quando a gente vê, por exemplo, um conflito como aquele de Gaza e Israel, é o quê? O ser humano querendo tomar o controle nas próprias mãos. Como com a guerra da Rússia e da Ucrânia, mesma coisa. As pessoas elas querem tomar nas suas próprias mãos a medida da coisa, e Deus continua abençoando. Inclusive o Putin lá, ele não morreu de câncer, ele poderia ter sido fulminado, mas não, Deus continua abençoando. É algo que nós não entendemos. Essas pessoas blasfemam contra Deus, mesmo assim Ele continua abençoando. Enquanto fazemos o mal, Ele faz o bem. Enquanto somos infiéis, Ele é fiel. Deus não faz retaliação contra aqueles que se opõem a Ele. Todos os ímpios desfrutam do amor de Deus benigno e o bondoso. É claro que isso não vai ser para sempre. Quando nós cantamos para sempre adora, naquele dia o Senhor vai separar ovelhas e bodes. E ali vai ter o julgamento. Aquelas pessoas que achavam que estava tudo bem, elas vão perceber que não está tudo bem. E por nós estarmos vivos, nós temos a oportunidade de mudar o nosso comportamento. Essa frase, que na verdade não é da Rosângela, que o Alice falou, é uma frase que eu peguei de um curso que eu fiz, em que a pessoa tem que procurar ser 1% melhor a cada dia. Ninguém espera que você deixe de ser mentiroso de uma vez, mas melhore um pouco. Vai melhorando, minta menos, é exatamente isso. Minta menos, até que você chegue a falar apenas a verdade. E você começa, poxa, eu vou começar a entender que eu tenho que abençoar, como o pastor falou, e você começa a trazer um saquinho, e você vai ver que vai se multiplicando. Eu falei das flores e graciosamente Carlos e Esther têm trazido as flores aqui para abençoar o altar. Deus está vendo, eu sei que vocês não fazem por isso, mas Deus vai abençoar vocês mais sobremaneira, porque vocês estão ofertando para a casa do Senhor. Não é troca. A gente tem que mudar essa dinâmica do nosso coração, de que a gente faz para receber, e Deus não trabalha dessa forma. E há um terceiro tipo de amor, que é o amor incondicional. Esse não está sobre todas as pessoas. O amor da graça de Deus. O amor daquele Deus que no dia do juízo, Ele vai falar assim, Ingrid, você está livre. Você está
liberada. Você entra nos portões celestiais. Não é pelo seu merecimento. Pelo seu merecimento, você mereceu o inferno. Mas eu estou dando para você por causa do meu Filho amado. Esse amor incondicional é apenas para os filhos. 3 formas de amor. O amor bondoso sobre todas as criaturas. O amor benigno sobre todas as criaturas. O amor incondicional de Deus apenas sobre os filhos. Tem uma... Não sei se a Edilene está assistindo aí com a gente. E aí ela falava assim: pastor, eu tenho o céu dos bichinhos. Eu falei: minha querida, eu não tenho o céu dos bichinhos. Pastor, eu não sei se ela está ouvindo, se ela vai lembrar, e ela falava assim: eu vou achar na Bíblia onde está e eu vou mostrar para você. Eu falei: isso mesmo, querida, se dedica, lê de manhã, de tarde, de noite, procura e lê. Eu queria que ela conhecesse mais e mais a palavra do Senhor. E finalmente, versos 46 a 48, ele vem fazendo o fechamento. Ele fala para dar outra face, ele fala para emprestar, ele fala que nós temos que ser bondosos com as pessoas, e aí ele vem trazendo, será que, aquela pergunta que eu fiz, será que ele está falando para mim da Rosângela e da Luísa? Será que ele está falando para o Carlos em relação a Esther? Será que ele está falando do Alisson em relação a Ingrid? Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Nós não temos que fazer isso só para os nossos entes queridos e familiares. Pelo contrário, nós temos que alcançar outras vidas. Por mais que o boteco lá vem com aquele som alto, atrapalha. Quando eu passo lá, eu falo assim: e aí, meu irmão, como é que você está? Eu abraço. E ele fica, um dia ele falou para mim assim: pastor, qualquer dia eu vou dar o testemunho lá na igreja. Eu falei: vá, meu querido. É lógico que eu não vou abrir oportunidade para ficar pessoas falando. Mas venha. A gente tem que demonstrar amor porque as pessoas elas estão perdidas. E aí o Senhor ele fecha no verso 48 com uma frase complicada. Jesus, o autor da vida, aquele que sabe a condição pecaminosa do nosso coração, ele fala: portanto, sede vós perfeitos como é o Pai Celeste. Você consegue imaginar você perfeito? Como Deus? Muitos dizem que Jesus não quis dizer para nós sermos perfeitos, porque ele sabe que ninguém é perfeito. Todos carecem da glória de Deus. Então, talvez Jesus Cristo tivesse outra coisa em mente. Ele devia ter falado de outra maneira. Mas, na verdade, ele disse exatamente o que ele quis dizer. Deus espera que você seja como ele. Levítico, capítulo 11, verso 44. Levítico, capítulo 11, verso 44. Assim diz a palavra de Deus em Levítico 11, 44. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Sede santos, porque eu sou santo. Talvez você não consiga entender aí a dinâmica gramatical, mas ele está falando: sejam iguais a mim. Que é algo que o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores. Eu olho para Paulo falando isso e eu fico pensando: eu não teria essa ousadia. Será que você teria ousadia? Será que o Moisés lá na academia, no treino, que eu vejo que quando ele tem uns momentos de oração, ele poderia chegar para os meninos e falar assim: sejam santos como eu sou santo? Os caras vão olhar e falar assim: shh, igual ele? Será que o Moisés ele é referência do melhor lutador? Sejam lutadores como eu. Será que é a referência? E aí você começa a ver o peso da palavra de Cristo ali. Não podemos ser santos como Deus é santo, nem nunca o poderemos atingir, mesmo quando chegarmos ao céu. Jesus sabe disso e sabe também que essa é uma questão difícil.
Além do mais, ele está ciente que nós nos ajustamos nos padrões pessoais conforme a algo que nós queremos atingir. Se você quiser ter uma venda maior, você vai se dedicar mais. Se o Moisés quiser ter mais pessoas lutando lá, trabalhando na academia dele lá, ele vai se dedicar mais, vai fazer uma propaganda, fazer um marketing, alguma coisa. É assim que nós fazemos. E Jesus Cristo diz: se esmerem em procurar ser santo como Deus é santo. Quando alguém me diz que não precisa de Jesus, eu pergunto: você é perfeito? E a pessoa fala: não. Errar é humano, diz a maioria. E eu respondo: se você não é perfeito, você precisa de Jesus para sobreviver ao juízo dele que está chegando. O juízo dele está chegando. Um dia, pode ser que você chegue na igreja e a igreja esteja fechada. Não porque não vai ter culto, porque Jesus voltou. E talvez você ligue para mim e eu não te atenda. Você ligue para o Alice e ele não te atenda. Ligue para qualquer pessoa e a pessoa não te atenda. E você vai começar a achar que tem algo estranho. E aí vai ser o momento em que você vai cair em si, que realmente Jesus, ele ressuscitou, ele buscou a igreja dele. Amém. O único lugar onde você pode obter uma perfeição aceitável para Deus é em Cristo. A única forma de você ser aceito é estando em Cristo, o qual cumpriu o padrão de Deus perfeitamente. É disso que trata o Evangelho. E é por isso que a lei sempre nos conduz a Jesus. Quando leio as palavras de Jesus, eu escuto a própria lei. Escuto o que devo fazer e ele me leva a orar assim: Senhor, sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Me ajuda. O salmista fazia isso. Helena. O salmista olhava para a situação e falava assim: eu não consigo fazer nada. Sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Senhor, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Faz-me conforme a tua palavra. Enche-me, enche-me, porque se Deus não encher, a gente continua vazio. Até parece que está cheio, mas vazio. Sabe aquele pastelzão que você vai lá, acha aquele pastelzão enorme, você fala assim, ele está todo recheado, você morde, aí você recebe aquele na sua cara, aquele bafão quente. Não tem nada no pastel, tem só vento. Quantos cristãos estão dessa forma? Deus nos concedeu Cristo, que foi capaz de realizar todas essas coisas e nos veste com a sua justiça. E isso chama-se graça. Graça não é anulação, graça não é quebra de padrão, não é permissividade para você fazer o que você quiser. Graça é o que Deus nos dá como dom. Ele nos deu um Salvador, não apenas adequado, mas um Salvador perfeito. E isso é o que a graça tem de mais maravilhoso. Por isso, o que Deus espera de você é que você viva buscando essa perfeição enquanto você viver, tendo a certeza que você não vai alcançar nunca. Nunca você vai ser o marido ideal, nunca você vai ser a esposa ideal, nunca você vai ser o filho ideal, nunca você vai ser um funcionário perfeito, nunca. Mas eu busco ser o melhor possível. Por quê? Com a minha ação, eu glorifico a Deus. E as pessoas conseguem identificar em mim a figura de Cristo. E quando eles veem essa luz que provém de Deus e flui através de você, as pessoas elas se entregam e são salvas, que foi algo que o Alisson estava comentando na abertura. Ele começa a conversar com o rapaz endurece o coração, porque vai contra os pressupostos daquilo que ele acredita, mas quando a palavra é proclamada, o coração se abre e se quebranta. Amém, meus queridos? Amém. Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Tu és bendito e glorioso e gracioso. Queremos, Pai, colocar mais uma vez a nossa vida na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor nos abençoe,
que tudo que foi falado possa ser filtrado pelo Teu Espírito e assim, Pai, encontrar morada no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Peço perdão ao Senhor por qualquer coisa que tenha falado segundo a minha vontade e peço, Pai, que o Senhor nos abençoe com a verdade da Tua palavra e do Teu Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.